Irmãos, eu descobri uma coisa. Não descobri, mas já é fato. E devemos fazer isso com mais regularidade. Toda vez que nós vamos estudar a Bíblia, não devemos fazê-lo apenas como uma leitura passageira, mas devemos fazê-lo como uma leitura crítica, analítica, buscando entender o que essa palavra tem para nós. Qual é a aplicação prática para mim? E eu confesso que toda vez que alguém me convida para pregar, eu busco na sua palavra a mensagem que Deus tem ou quer falar para seu povo. Eu me alimento de uma forma, os irmãos não imagina como que para mim é desafiador, porque a primeira coisa que Deus fala é para mim. A primeira pessoa que Deus ministra é para mim, para meu coração. Nós somos alimentados, e desse alimento que a gente tem e tem buscado, desse alimento que nós podemos compartilhar por irmão. E eu confesso que essa passagem que os irmãos vão abrir suas Bíblias tem falado para mim profundamente. E ela está em Lucas capítulo 13. Abra sua Bíblia aí em Lucas capítulo 13. Vamos a ler do versículo 6. É uma passagem que os irmãos já conhecem, já devem ter lido, mas é uma parábola que tem várias interpretações. E os irmãos vão talvez entender ou lembrar de algumas delas. Vamos a ler Lucas capítulo 13, versículo 6. Então, contou esta parábola. Quem contou a parábola? Quem estava contando? Jesus, né? Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha e foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que eu venho a procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-la. Por que deixá-la inutilizar a terra? O versículo 8. Respondeu o homem: Senhor, deixa-la por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela, e adubarei e a cuidarei, e se der fruto no ano que vem, muito bem, e se não, corta. Senhor, estamos em frente à Tua palavra. Queremos que o Senhor aquiete o nosso coração, que Teu Espírito tenha a liberdade de agir em nós, na nossa mente, para poder entendê-la, no nosso coração, para poder germinar frutos, e frutos que permaneçam. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, Jesus está contando uma parábola. O que é uma parábola? Uma parábola diz que o significado no grego é parábole, que significa comparação. Jesus estava comparando. Todas suas parábolas justamente são comparações com a vida das pessoas, do seu cotidiano, do seu dia a dia, das experiências diárias das pessoas. E isso que Jesus está fazendo aqui. Jesus está contando uma parábola. Mas tem algo muito interessante aqui, mas por que Jesus está falando sobre uma vinha e uma figueira? Para quem Jesus estava falando? Qual o significado disso? Qual a interpretação desta parábola? Nos primeiros versículos, no capítulo 13, você vai encontrar por que Jesus e para que Jesus está falando esta parábola. Olha o que diz no versículo 13 e no capítulo 13, no versículo 1. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos estava misturando o sangue de alguns galileus
com os sacrifícios deles. E Jesus respondeu: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês perecerão. E aí Jesus entra com a parábola. Qual era o conceito? Porque Jesus estava falando essa parábola para aqueles homens. Vocês conhecem a história de Jerusalém, a história do povo judeu, de Israel. Vocês sabem muito bem o que aconteceu. Jesus estava explicando para eles, há vários sentidos, há várias aplicações. Ela pode ser aplicada para a minha vida individual, ela pode ser aplicada para o povo de Israel, ela pode ser aplicada para a igreja, ela pode ter todas essas aplicações. E a gente vai entender um pouco de todas elas. Mas a primeira era o que eles entenderam. O que estava acontecendo naquele lugar quando os homens disseram: olha, eles estão misturando o lugar onde era santo, o lugar onde era para sacrifícios. Aqueles homens foram sacrificados. Imagino, o texto não diz isso, mas a gente pode pensar que aqueles galileus estavam sendo sacrificados no mesmo lugar onde estavam sendo sacrificados os sacrifícios que eram para Deus. E aqueles homens estavam preocupados, porque estavam preocupados com a sua religiosidade, estavam preocupados com seus conceitos, as suas ideias que eles tinham sobre o reino de Deus. E eles estavam preocupados: como pode misturar o sangue dos puros, dos santos, o sangue dos bons, com o sangue dos ímpios, o sangue dos impuros. Isso que aqueles homens estavam preocupados. E Jesus disse para eles: olha, vocês pensam que aqueles homens galileus que foram sacrificados ou que foram mortos são menos pecadores ou mais pecadores que vocês? Ou aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu, vocês pensam que eles foram mais pecadores que vocês? Porque o conceito deles era que o sofrimento é fruto do pecado. E aí Jesus começa a contar a parábola. O que aconteceu com o povo de Israel? Os seus conceitos. Por isso que em Mateus capítulo 13, quando ele vem falando sobre a figueira, aquele que foi plantado a semente, saía para plantar a semente, e diz que a boa semente caiu onde? A primeira semente caiu onde? Na beira do caminho. Vieram os passarinhos, e o que aconteceu com aquela semente? Levaram. A outra semente caiu onde? Caiu em terra, junto com pedregulhos, pedras. Não tinha sustentação, não tinha base, estava misturado. Aí, o que aconteceu? Cresceu, mas morreu porque não tinha uma boa raiz. E a outra, onde que caiu? Entre meio dos espinhos. E aí sufocaram. E quando ele vem explicando os espinhos, ele vem falando assim: olha, os espinhos representam a riqueza, a preocupação, o amor ao dinheiro e tudo isso. E depois, se você pode
ler e estudar o Mateus capítulo 13, você vai ficar maravilhado com os ensinamentos de Jesus. E aí ele vem falando sobre o povo de Israel, porque eles veem, mas não enxergam. Eles ouvem, mas não entendem. Eles contemplaram, mas não entenderam. Eles experimentaram as maravilhas de Deus, mas não entenderam, não colocaram no seu coração. Parece que foi naquela época. Hoje em dia não tem mais isso, né, pastor? Todos nós somos obedientes, né? Todos nós temos um coração, a boa semente caiu em boa terra, né? Não tem ninguém aqui, todos temos uma boa terra. Essa semente caiu em uma terra que produziu 100, 60, 30 por 1. Todos que estão aqui têm esse, não? Que bom. Mas não é assim. Parece que está se repetindo. Parece que essa história está voltando. E sabe o que aconteceu com o povo de Israel? Foram massacrados pelos assírios. Os assírios destruíram. Foram massacrados pelos babilônios. Os babilônios acabaram. E o que aconteceu com eles? Eles foram para o exílio. Porque eles endureceram o seu coração. Porque seus conceitos, seus valores do reino de Deus eram completamente diferentes. Cuidado. Cuidado com os nossos conceitos de cristianismo. Cuidado com os teus valores do cristianismo. Cuidado com as desculpas que nós temos. Por isso que o povo de Israel, quando estava fugindo do faraó, se encontrou à frente ao mar Vermelho. E parecia que tudo ia acabar. Parecia que o faraó vinha e ia destruir. Mas Deus faz o mar se abrir para eles passarem. Que povo rebelde. Que coração duro. Por isso que em Mateus capítulo 13 diz, parece que eles estão vendo, mas não estão compreendendo. E muita gente está nas nossas igrejas que vêm, mas não compreendem. Que estão enxergando, mas não entendem. Que estão experimentando, mas não entendem as grandezas e as maravilhas de Deus. As grandezas. Por isso que o povo de Israel, quando Moisés sobe ao monte Sinai para receber os mandamentos, e o povo esperando, ansioso embaixo, e o povo não conseguia esperar, a ansiedade era tanta, a impaciência era. Eles falam, precisamos de um Deus, façamos um Deus para nós. Moisés já não voltará mais, Moisés já foi consumido pela glória de Deus. Façamos uma imagem, façamos um Deus para nós. Que povo duro de coração. E nesse contexto que Jesus conta a parábola para eles. Diz que havia uma vinha. Que coisa mais estranha, não é você plantar, quem conhece aqui a figueira? Você tem figueira? Quem gosta aqui de figos? Vocês gostam de figos? Não? Eu adoro figos. Lamentavelmente que não temos mais figos. É difícil encontrar, né? Só ir para o Ceasa para comprar figos, pastor. Não tem figos. E se você encontra uma caixinha de figos, é absurdo o preço, não é verdade? Mas que estranho, uma figueira no meio de uma vinha. A vinha, a plantação da vinha era dessa altura, ó. Quem conhece sabe, não? E uma figueira é uma árvore estrondosa, grande. E diz que havia um homem que plantou uma figueira no meio de uma vinha. É justamente para mostrar que Deus tinha um propósito maravilhoso para com o povo de Israel. Queria que o povo de Israel se destacasse, o povo de Israel crescesse, que o povo de Israel mostrasse as maravilhas de Deus.
Isso que Deus estava, que Jesus está explicando aqui, para que, e uma coisa interessante é que a figueira, ela é uma planta silvestre, né? Naquela época era silvestre. E não era, e aquela figueira não estava dando frutos por falta de cuidados, porque onde tem uma boa vinha, tem bons cuidados, a terra estava sendo bem cuidada. Havia uma boa terra, havia adubo naquele lugar, havia cuidado, isso que Deus faz com nós. Aplicação para a tua vida e minha vida. Deus cuida de nós. Deus tem cuidado de nós. Deus se colocou num lugar, por isso que nós não éramos povo, diz, agora sois povos. Geração eleita, nação santa, povo adquirido por Deus, para que anuncieis as maravilhas de aqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Frutos que permaneçam. A figueira foi plantada naquele lugar de vinhos, para se destacasse, para que crescesse, para que fosse exemplo para as nações, para que experimentasse as maravilhas de Deus. E vocês conhecem a história do povo de Israel. E vocês sabem o que aconteceu. E para nós? Qual a aplicação para nós? Não éramos povo, agora somos uma nação eleita, povo adquirido por Deus. Deus nos escolheu para poder nos colocar no seu jardim, para que anunciemos as verdades daqueles que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar fruto nela e não achou. Quantos anos o homem foi procurar fruto? Quantos anos? 3 anos. A figueira tinha 3 anos? Quem conhece de agricultura aqui? A figueira não tinha 3 anos. Aquele homem foi durante 3 anos a procurar fruto. E a figueira dá fruto 3 vezes ao ano. A figueira dá frutos 3 vezes ao ano. Significa que aquele homem foi pacientemente. Vamos esperar o próximo ano. Vamos esperar o próximo ano. Vamos esperar o próximo ano. E no final, bom, vamos a cortar essa árvore, não está dando frutos. Porque está utilizando e está consumindo, e você sabe, eu tenho na minha casa, eu moro quase no mato. Tem muito mato lá. Mato literalmente, dos lados de em cima. Eu tenho um quintal imenso ali atrás. Eu fiz como no Peru se faz, pastor. No Peru os incas fizeram umas construções em várias, não? Uma altura igual a isso aqui, ó. Depois aqui, depois mais uma altura. Eu tive que fazer 3 escadas para poder nivelar o meu terreno. E fiz um muro de contenção também muito alto. E aí eu plantei atrás coco e fui para a Índia. Plantei coco, pastor, e fui para a Índia. E quando retornei, já tinha cocos para me beber. Cada 3 anos que nós voltávamos da Índia, a gente ia lá e os cocos produzindo. E aqueles cocos pequenos se nascem. Só que pelo minha falta de cuidado, as formigas começaram a tomar conta dos cocos. E aí a raiz começou a ficar fraca e os cocos não estão mais produzindo como deveriam produzir. Já colhi muito coco. Aí eu plantei uma semente que trouxe do Peru, que se chama pimenta amarela. Em espanhol é ají amarillo. Ají amarillo. Pimenta amarela, que só dá no Peru. Tempera a tua comida, você vai amar. É um sabor espetacular, muito bom. Ají amarillo. Pimenta amarela. E começou, e ninguém falava que podia dar fruto, e deu fruto. Depois plantei lá laranja, fui para a Índia, quando retornei tem laranja lá, pastor.
para não chuparmos a laranja, mas está sendo mal cuidada. Eu não estou colhendo como deveria colher, não está produzindo como deveria produzir pela minha falta de cuidado, a minha dedicação, o meu esforço. Na minha casa plantei um mamão na frente, e o mamão cresceu tanto que eu saía da minha varanda para fora e eu colhia o mamão da minha varanda e levava para dentro e fazia um café da manhã maravilhoso. Cortei o mamão, plantei um mamão pequeno. Aquele mamão pequeno começou a crescer e agora eu tenho lá uns 8 mamões, plantas de mamão, porque ela produziu muito fruto. A Bíblia nos chama, aplicação para a igreja, a produzir frutos. Isso que a Bíblia está dizendo aqui. Vamos a cortá-la porque ela está consumindo as proteínas das outras plantas. E não vai produzir. E diz que aquele homem começou a interceder. E disse: vamos a cuidar, dá um tempo mais. Vamos a adubar aquela terra. Vamos a cuidar aquela planta. Vamos a colocar adubo. Eu comprei um saco de adubo outro dia para adubar as plantas. Porque eu preciso cuidar, elas vão a produzir, porque a natureza de uma árvore é produzir frutos. E a natureza de um cristão é produzir frutos. A natureza do cristão é produzir frutos. E aí aquele homem que cuidava aquela vinha fala: olha, espera, não corta, vamos a... E parece que a história não termina, não tem um final, né? Você já viu a parábola? A parábola, ela termina. O lavrador volta para ver a figueira se produziu frutos. Termina assim. Ela termina, não tem mais um final. O lavrador não volta para ver se a parábola produziu frutos. E eu vou te explicar isso no final. Sabe por quê? No final eu vou te explicar por que não volta. Por que não temos um final? Por que a Bíblia não nos diz o que aconteceu com aquela figueira? Será que ela foi cortada? O que vocês acham? A figueira foi cortada? A Bíblia não diz. A Bíblia não diz que ela foi cortada. Deus escolheu um povo. Deus te escolheu. Você é uma nação eleita. Você é um povo adquirido por Deus, para que produzas fruto. O povo não conseguia enxergar. Deus te chamou para que você pudesse experimentar as grandezas de Deus. E uma coisa muito... Deus é um Deus de oportunidades, é um Deus de misericórdia. Diz que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor. Deus é um Deus de oportunidades. Deus me dá oportunidades todos os dias. Diz que a cada manhã as misericórdias do Senhor são novas a cada manhã. A cada manhã, quando eu estava lendo essa passagem, eu falava: Deus, como Deus é bom para mim. Como Deus tem sido bom para mim. Como Deus tem mostrado as suas misericórdias a cada manhã. Deus é um Deus de misericórdia. Se você entrou aqui pela primeira vez, Deus é um Deus de misericórdia. Ele te dá oportunidades, te dá novas oportunidades. Deus, me deixa um pouco mais. Eu vou adubar aquela planta, vou cuidar. E sabe quem é aquele, o dono da vinha? Quem é? Deus, né? E quem é o que cuidava, o trabalhador? Quem é? Jesus. Ele intercede por nós. Me dá mais um tempo, mais uma oportunidade, Senhor. Mais uma. Eu vou cuidar, vou adubar. E a gente vai, e o povo peca de novo.
E aí Jesus novamente, mais uma oportunidade. Eles fizeram os deuses, mas Senhor, mais uma oportunidade para o povo. Porque tuas misericórdias duram para sempre. Mais uma, mais uma, mais uma. Você conhece a árvore pela sua... Você consegue conhecer a árvore só olhando? Eu tenho algumas dificuldades de conhecer a árvore pelas folhas, né? A gente não conhece facilmente, não? Tem árvores que a gente não conhece. Por isso que a Bíblia diz: pelos seus frutos vos conhecereis. Pelos seus frutos vos conhecereis. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Pelos seus frutos. Por isso que quando em Mateus capítulo 13 diz: cuidado com os enganadores, cuidado com os falsos profetas, cuidado com os falsos que te dão te mostram uma aparente verdade. Cuidado. A palavra de Deus nos mostra. Porque pelos seus frutos vós conhecereis. Uma árvore boa dá bons frutos. Uma árvore ruim dá frutos ruins. Isso que a Bíblia diz. Pelos seus frutos vos conhecereis. Quem esconde os seus pecados não prosperará, mas el que os confessa e se afasta alcançará misericórdia. E o Senhor tem capacitado, pastor. Eu tenho visto quanto talento, quantas habilidades, quanta gente talentosa na sua igreja. Por isso que a Bíblia diz que Deus capacitou para alguns, para mestres, para apóstolos, para profetas, para todo tipo de serviço. A igreja está capacitada, e não é por falta de uma boa terra, não é por falta de adubo, é por falta de interesse mesmo, pastor. Não é por falta disso. A igreja está capacitada para isso. Temos gente talentosa, gente que conhece. A igreja precisa ser um termômetro ou um termostato? O que vocês acham? A igreja é um termômetro ou um termostato? Eu não sou da área, mas eu posso. A gente procura. Termômetro? O que vocês acham? Termômetro ou termostato? O termômetro, ele mede a temperatura. O termômetro, mas o termostato, ele é um componente eletrônico que é usado no ar acondicionado, na geladeira. Ela regulariza o ambiente, ela mantém, é automático. O termostato faz isso automaticamente. O povo de Israel parecia que era um termômetro, estava preocupado em controlar, em saber o que estava acontecendo. Os fariseus e os saduceus estavam preocupados, estavam querendo, ouvindo o que o povo fazia, se eles comiam o sábado, se eles colhiam o sábado, se eles trabalhavam o sábado, querendo saber. Mas o termostato, ele regulariza o ambiente, é automático. Precisamos ser termostatos, um componente eletrônico que ajuda a manter. A igreja precisa ser uma, e cada um de nós precisamos ser esse componente que ajude, que colabore, que participe a manter o ambiente agradável. A qualidade da árvore. Deus é um Deus de oportunidades.
Deus nos dá oportunidades e todos nós podemos participar. Aquelas pessoas estavam fazendo juízo das outras pessoas, porque se consideravam mais santos, mais puros, mais honestos, mais justos. Mas Deus é um Deus justo. Por isso que Ele disse assim para eles: olha, vocês pensam que eles são mais pecadores que vocês? Não, 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 não. Se não se arrependermos, todos perecerão da mesma forma. E depois repete novamente: e aqueles homens 18 que morreram quando a torre caiu, vocês acham que eles foram mais pecadores? Não, 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 não. Se não se arrependermos, todos perecerão da mesma maneira. Meus queridos, é palavra de Deus. É palavra de Deus. É palavra de Deus. E aí ele disse: não corta ao Senhor. Dá mais uma oportunidade. Você veio aqui pela primeira vez aqui? Você está nesse lugar pela primeira vez? Você precisa ter mais uma oportunidade. Deus quer te dar essa oportunidade nessa noite. Não estamos produzindo frutos? Queremos que Deus nos dê mais uma oportunidade. Nesta noite Deus te está dando a oportunidade para produzir frutos, e frutos que permaneçam. Olha Mateus capítulo 7, versículo 5. Capítulo 7 diz assim: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão pelos seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, árvore ruins dá frutos ruins. A árvore boa não pode produzir frutos ruins, mas a árvore ruim também não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vos conhecerão. Pastor disse que tinha uma cidade pequena. Tem cidades pequenas que todo mundo se conhece, né? Nas cidades pequenas. E o pastor é muito conhecido na cidade pequena. E aí sempre perguntavam para o pastor: pastor, você lembra daquele irmão da sua igreja? Claro, eu lembro, todo mundo conhecia. Ah, lembra? Claro, o pastor era muito orgulhoso porque ele, né, ficava, todo mundo falava bem das pessoas. Mas se passou um tempo, depois de muitos anos, a igreja foi perdendo o primeiro amor. E aí as pessoas começaram a perguntar ao pastor: pastor, conhece a tal fulano de tal? Sim, conheço. Ah, esse fulano me deve um dinheiro, pastor. Está precisando me pagar. Aí o pastor ficava envergonhado, porque não podia mais atestar a honestidade das pessoas da sua igreja. Ele ficou triste porque não podia mais atestar a fidelidade, o respeito, o amor pelas pessoas. Que triste isso. O cristianismo é um cristianismo, meus queridos, de frutos. De frutos. Pelos seus frutos vos conhecereis. E a igreja está qualificada com pessoas capacitadas para produzir frutos. A videira verdadeira e os ramos. A parábola do semeador que eu falei para vocês. A beira do caminho. E nos espinhos, a boa terra. E a minha oração nessa noite é para que essa semente que foi plantada no teu coração seja colocada na boa terra.
que produz frutos a 100, a 60, a 30 por um. E que frutos são esses? Que frutos são esses? Abra tua Bíblia em João 3, capítulo 8, versículo 4. Abra aí. Vamos a ver que frutos são esses. E aí eu vou terminando por aqui. João capítulo 3, versículo 8 ao 4. Não. Desculpa, Mateus. Desculpe, Mateus. Vamos lá, Mateus é aquela mensagem de João Batista. Ou a mensagem de João Batista. Mateus capítulo 3. Desculpa, acho que eu meio que eu estou aqui. É João. A mensagem de João Batista. João ou Mateus? 3:8. Vamos lá. É isso aí, pastor. Mateus 3:8. Olha o que diz a Mateus 3:8. Den fruto que mostre o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que dá fruto, e toda árvore que não der bom fruto será cortado. E aí, em João disse assim, e aí eles vieram e perguntaram para João Batista: e agora que fazermos? Os soldados vieram e perguntaram: bom, o que eu devo fazer agora? E João Batista disse: se vocês extorquiam, parem de extorquir. Se vocês pediam um dinheiro a mais, parem de pedir dinheiro a mais. Vocês vivam honestamente, vivam do salário que vocês têm, não explorem a ninguém. E aí vieram os fariseus: e nós que devemos, os cobradores de impostos, e nós que devemos fazer? Parem de cobrar o que não é devido. Parem de pedir além do que as pessoas precisam contribuir. E aí vieram os soldados e perguntaram: e nós que podemos fazer? Que devemos fazer? E aí dice que João disse: vocês, se têm duas túnicas, precisam dar uma. Vocês precisam compartilhar. Vocês precisam compartilhar com aquele que não tem. Que frutos de arrependimento João estava falando? Eram arrependimentos de mudança. Diz que arrependimento é mudança de atitude. Eu estou caminhando nessa direção, eu mudo e começo a caminhar nessa direção. Frutos de arrependimento. Por isso que ele fala, não termina. Lucas capítulo 13 parece que não termina. Sabe por quê? Porque a experiência, a resposta é individual. Eu tenho que dar uma resposta para Jesus. Bernardo tem que dar a resposta. É você, João. É você, Paulo. É você, Maria, José. É você, Bernardo. Tem que dar a resposta. Deus é um Deus de misericórdia, mas a resposta sou eu que tenho que dar. Eu que tenho que dar a resposta para o Senhor. Por isso que a árvore não foi cortada. A parábola não termina que a árvore foi cortada. A parábola termina que Deus deu mais uma oportunidade, mais um ano, para que aquele homem volte e possa ver frutos na figueira. Meus queridos, tem uma experiência, e eu quero terminar com isso aqui. Tem uma experiência que circula aí nas redes sociais. Alguém contando uma experiência que disse que tinha um homem que foi condenado
a pena de morte. E aí ele estava sendo condenado e chegou para os ouvidos do governador daquela cidade. E aquele governador falaram: poxa, anula a sentença daquele homem, tenha misericórdia com aquele homem. E aquele governador pegou a carta de indulto, colocou na sua Bíblia e foi para a prisão a visitar naquele homem. E quando ele chegou na prisão para visitar aquele homem viu a Bíblia e começou a: não quero a Bíblia, não quero ouvir nada da Bíblia, já estou sendo condenado, daqui a pouco serei julgado, serei condenado e serei executado. Não quero mais a Bíblia, não quero ouvir mais essa Bíblia. E aquele homem que estava disfarçado, era um governador, mas que estava disfarçado de pastor. Mas deixa eu te falar alguma coisa: não quero ouvir falar de Bíblia, não quero ouvir falar mais de Jesus. E aquele pastor disfarçado fechou sua Bíblia e foi embora. E aí os soldados vieram para aquele homem e disseram: olha, no dia da sua execução, você não vai ser executado pelos crimes que você cometeu, mas sim pelo perdão que você recusou. Deus é um Deus, pastor, de uma imensa graça, de uma graça imensurável, incomparável. Suas misericórdias duram para sempre. Seu amor é imenso. A escolha é sua. Ou você recusa, ou você aceita. Qual é a tua resposta? Eu, Bernardo, eu aceito. Eu quero essa graça. Eu quero esse perdão. Deus tem me dado muitas chances, muitas oportunidades, muitas mesmo. E a cada dia, mais um pedacinho, mais um pouquinho de adubo a gente está colocando. E Deus a cada dia está colocando adubo no teu jardim. Deus a cada dia está colocando mais uma semente no teu coração. Qual a resposta que você vai dar para Ele? Mais um dia, mais um ano, Senhor. Mais um ano, Senhor. Me dá mais uma oportunidade. Não recuse essa graça. Essa graça pode te salvar. Essa graça pode dar identidade para você. Essa graça vai fazer de você dar sentido à tua vida. Essa graça vai dar sentido à tua vida, à minha vida. Essa graça vai fazer que tudo na minha vida faça sentido. Faça sentido. Fique em pé. Não recusa, meu amigo. Você está aqui pela primeira vez, não recuse essa graça. Você que está aqui, meu irmão, e tem vindo regularmente, não deixa de dar frutos. Faça, pergunta ao Senhor: o que devo fazer? Como devo fazer? Onde eu devo fazer? Deus vai falar contigo. Senhor, estamos diante de Ti. O Senhor é um Deus de imensa graça. E nós não somos condenados porque o Senhor nos condena. Nós somos condenados porque não aceitamos o Teu perdão.
nós somos, deixamos de dar frutos, não é porque o Senhor não nos deu capacidade para dar frutos, mas nós deixamos de dar frutos porque, como diz tua palavra, precisamos permanecer em Ti para darmos frutos. Senhor, ajuda-nos nesta noite a permanecer em Ti. Ajuda-nos nesta noite a dar frutos, e frutos que permaneçam, frutos dignos de arrependimento. Senhor, tua igreja está nesse lugar. Tua igreja foi plantada nesse lugar. E queremos, Deus, que essa igreja dê muitos frutos. Temos orado por isso. Temos clamado ao Senhor por isso. Temos buscado ao Senhor por isso. Que possamos dar frutos a 100 por 1, a 60 por 1, a 30 por 1. Ajuda-nos, Senhor. Precisamos do Senhor. Queremos dar nossas folhas em Ti, porque o Senhor é a árvore. Sem Ti, nada podemos fazer, Senhor. Ajuda-nos, Pai. Obrigado por mais uma oportunidade. Obrigado por mais uma chance. Obrigado por mais um dia. Obrigado por mais um ano. Obrigado por mais um mês que o Senhor nos dá essas oportunidades na nossa vida. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus, te agradecemos. Te agradecemos, Senhor.